Nós estamos com um propósito de uma vez por mês, estar gravando uma palavra para ser compartilhada aqui com a igreja e com as pessoas que nos acompanham nos canais de distribuição, quer seja no YouTube, quer seja no site da nossa igreja. Nós temos tido informações, de que algumas pessoas têm sido abençoadas pela palavra de Deus através da nossa congregação, da nossa igreja. Glória a Deus por isso. Então, hoje vamos continuar para conhecer um pouco mais dos propósitos do Senhor para as nossas vidas. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. O Novo Testamento é o terceiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Lucas, capítulo 16. É uma parábola de Jesus Cristo, como várias outras e nos outros evangelhos também, e que nos vai dar base para compartilharmos um pouco do nosso dia a dia, da nossa caminhada aqui terrena. Lucas 16, quem abriu, diga amém. Quem não tem Bíblia, se puder, sente-se ao lado do que tem. Eu bato muito na tecla de Bíblia, e Bíblia aberta. A Bíblia fechada é um livro qualquer. Ela aberta é vida. Amém? Lucas 16 é uma passagem conhecida, já foi até pregada aqui, nesta mesma igreja, há um tempo atrás, mas ela se renova a cada dia, a palavra de Deus. Por isso que os contextos mudam, a palavra é a mesma, a doutrina é a mesma, e todos são abençoados quando uma segunda, uma terceira vez ouvimos a palavra de Deus. Você que está aí nos assistindo, fica um convite para abrir a sua mão e o seu coração e se entregar definitivamente nas mãos do Senhor. Lucas 16, a partir do verso 19, no meu subtítulo aqui da Bíblia, fala o rico e o mendigo. Amém? Não sei como está aí na sua versão, mas vamos começar com alguns dos versos e poder compartilhar dessa palavra para as nossas mentes e os nossos corações. Diz a palavra de Deus: ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, do rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu estás em tormentos. Vamos dar essa pequena parada no verso 25, depois seguiremos com o texto sagrado. Jesus aqui nos mostrará no dia de hoje que não importa se sejamos o rico ou se sejamos o pobre. Esse ensino de Jesus, ao longo do seu ministério, traz várias parábolas em relação a isso. E fica nas nossas mentes aquela que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui o autor do Evangelho, Lucas, ele relata sobre a vida desse rico, dizendo que ele se vestia de púrpura, que era uma coisa de rico. Se vestia de linho finíssimo e todos os dias se regalava esplendidamente. Além de se regalar, ainda era esplendidamente.
Ora, é um rico e um pobre. O mendigo aí é o pobre, que jazia. Olha o texto aqui na minha versão, jazia, ou seja, estava morrendo. Já estava ali parando na porta daquele. Um se vestia bem, comia bem e regalava-se. O outro, às vezes, não tinha o que comer e beber, porque até as migalhas não lhe chegavam. E estava ali, morrendo, na porta desse rico. Tinha suas chagas. E o texto fala que até os cachorros, os cães, lambiam as suas feridas. Olha a situação. Os dois morrem, diz a palavra de Deus. E isso é o ensino do nosso dia a dia. Todos nós morreremos. Mas o interessante aqui, para nós, no dia de hoje, é que podemos ser ricos ou podemos ser pobres. E a nossa situação em Cristo, ela pode ser diferente. Nós, como ricos, podemos ser como qualquer um de nós aqui. Enfermeiros, drivers, motoristas, médico, professora, trabalhadores de fábrica, de indústrias, trabalhadores nas fazendas, nos criatórios. Nós podemos ser esses ricos, sim, mas se nós não estivermos com Deus nessa caminhada, nós podemos não ter o acesso a que Ele nos reserva pós a vida. Pobres também poderemos ser nessas mesmas circunstâncias profissionais que somos, pastor inclusive, líderes de igreja, diáconos, presbíteros. E se não estivermos ancorados no Senhor, nós não obteremos daquilo que está reservado para nós. Jesus ensina muito claramente, deixando aquela separação entre rico e pobre, a dificuldade de um o regalar do outro, né, como diz o texto sagrado. Um tinha de mais, outro tinha de menos. E os dois chegam ao momento da morte. E o que é que diz a palavra de Deus? É interessante como está aqui alinhado na palavra. Ao falar da morte do mendigo, do pobre, diz que ele é levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morre também o rico, e ele é o quê? Sepultado. Claro que o pobre também foi sepultado. Claro que ele foi enterrado. Claro que ele pode ter sido cremado, um ou outro, como existem hoje, aqui, né, nesta nação principalmente. A Bíblia não fala especificamente em cremação, o texto sagrado não fala em cremação dos corpos, mas é uma prática antiga. Aqui o Senhor já está mostrando a diferença que havia entre um e outro. E não é o contrário, porque a lógica do mundo, infelizmente, é essa. Os ricos têm muito e querem mais, e os pobres não têm nada, e às vezes tomam até o que têm. Isso pode estar acontecendo com pessoas próximas a você. E o ensino é que, se nós não estivermos com o Senhor, qualquer que seja a nossa condição, rico ou pobre, nós não vamos obter aquilo que Ele tem para nós. E fala a palavra de Deus em inferno. E muitas igrejas, muitas doutrinas estão esquecendo de mencionar o inferno. Está achando que tudo vai dar certo. Que Deus é amor sim. Mas Deus é justiça, Deus é justo. Não a justiça humana, que a Bíblia mesmo diz que é um trapo de imundícia. E quem já precisou dela sabe o que isso significa. E eu precisei, nós conhecemos aí, principalmente no Brasil. Deus é amor sim. E o amor dele foi tão grande que ele deu o plano de Jesus em nosso favor. Ele deu a vida em nosso favor. Que ato de amor maior teríamos no mundo? Mas ele é justo também. E nós vamos ver, porque aqui é Jesus que está relatando essa parábola.
no Evangelho. E a palavra fala inferno no verso 23, não sei se na sua versão tem outro termo parecido. Hoje está fazendo 27 graus, 28 talvez, e está todo mundo quase morrendo de calor. Mas no inferno deve ser pior. Lázaro pede para Abraão, que o rico pede para que molhe o dedo na água, para passar na língua dele, que Lázaro molhe o dedo na água e refresque ele daquela secura, daquelas chamas, daquele ardor. E o que é que diz a palavra de Deus? Ele fala, tem misericórdia de mim. Diz, porém, Abraão, é o verso 25, onde nós paramos, filho, lembra-te que tu recebestes os teus bens na tua vida, enquanto ele os males. O rico teve tudo o que queria e um pouco mais durante a sua vida. E não procurou a Deus, porque ele confiou nas riquezas, porque os bens deles, a púrpura, o linho fino, a comida, que ele se regalava esplendidamente, como diz o texto sagrado. O dinheiro era o suficiente para ele, não precisava de Deus. E agora ele está ali no inferno, diz a palavra de Deus. Está no meio de chamas ardente, e clama por misericórdia, pedindo um dedo, a ponta de um dedo molhado num copo d'água. Copo não seria, naturalmente. Porque ele não aguentava. Não importa a nossa riqueza, meu querido, minha querida. Nós temos que fazer o nosso melhor aqui. Nós temos que dar, nós temos que assistir, nós temos que emprestar, nós temos que amar, nós temos que obrar de fazer obra. Vivos. Enquanto vivos. Não adianta deixar a coisa para a última hora, porque às vezes não dá tempo. Essa foi uma das piores semanas da aviação comercial no mundo, com mais de 400 mortos em 3 acidentes. Quantas pessoas ali já tiveram a oportunidade de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e não tiveram tempo? Quantas pessoas? Sabe-se lá? O mundo está à beira de um conflito bélico, não só por aquele problema da Ucrânia com a Rússia, que é um potencial, sim, mas ali mesmo em Israel, para variar em Israel, contra o terrorismo de 2 grupos antagônicos ali naquela região. E se um maluco apertar o dedinho, metade do mundo pode pegar fogo. Muitos não terão tempo. O rico que Jesus se refere aqui no Evangelho de Lucas teve tudo o que queria e um pouco mais enquanto vivo, mas esqueceu de fazer a sua parte. E estava no inferno, diz a palavra de Deus, e o inferno existe. Não adianta querer enganar. Nova era, todos os caminhos levam a Deus, mentira do diabo. Só há um caminho, diz a palavra de Deus, Jesus Cristo. E é Ele quem está nos ensinando isso através do Evangelho de Lucas nesta tarde. Lázaro igualmente teve todos os males. Imagina um homem que estava morrendo à porta de qualquer lugar, com úlceras, com feridas, esperando migalhas de pão para poder se alimentar, e os cachorrozinhos ainda lambiam o seu corpo ferido. E havia uma separação. Não importa sejamos ricos, não importa sejamos pobres,
filho, diz Abraão, que foi escolhido de Deus para ser o pai das nações. Filho é quem aceita ser. Eu não entro no discurso teológico, por que criatura e por que filho? Eu discuto o que está na Bíblia Sagrada. Eu não posso discutir comportamento de pessoas ao nível da sociedade da qual vivemos hoje, mesmo contra o que diz a palavra de Deus. Se eles não têm a palavra de Deus como a sua âncora, como o seu caminho, eu não vou perder meu tempo discutindo o que eles não acreditam, o que eles desafiam, o que eles mentem. Eu oro. Você tem que orar por quem não está levando sério as coisas de Deus enquanto vivo. A partir do verso 26, siga aí com este pastor a sua leitura. Diz: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá passar para nós. E então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Olha ali, ele já não tinha mais saída para ele. Ele sabia que o que ele não fez, ele não poderia fazer mais. E às vezes nós estamos deixando de fazer o que podemos fazer, para sei lá quando. O alerta do Senhor nesta tarde, meu querido, minha querida, não deixe para amanhã a tua decisão de fazer as coisas de Deus na tua vida, na tua casa e na tua família. Você não sabe como será o teu amanhã. Deus sabe, mas nós não. Manda alguém na minha casa. Quer dizer, ele tinha consciência de que ele não fez, porque senão ele não ia se lembrar dos 5 irmãos que relata aqui que tinha, para avisar: não faça o que eu fiz, porque o negócio é sério, o negócio é feio, e deve ser mesmo feio, deve ser tão feio que eu não tenho nem vontade de saber. E o inferno existe, não adianta escondermos a verdade. Não adianta passar a mão na cabeça, não adianta nós perdoarmos os pecados, porque o inferno existe e nós vamos ter que estar na frente de Jesus Cristo. E Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas, ouçam eles. E o que Abraão diz para ele naquela hora, diz para agora, porque Moisés e os profetas aqui significa a palavra de Deus. Traduz-se a Bíblia Sagrada. Nós temos a Bíblia Sagrada. Os ricos têm a Bíblia Sagrada. Os pobres têm a Bíblia Sagrada. É uma opção, é uma decisão, é algo pessoal. Ele já tem lá na terra Moisés e o profeta. Ele tem os pastores, ele tem os líderes, os evangelistas, os missionários. Ele tem as igrejas. E ainda a pessoa insiste, porque quando nós estamos vencendo, nós não pensamos em nada. Mas quando estamos perdendo, aí é que vem o sofrimento, aí é que vem a dúvida, a angústia, o medo, a perda. E ele insistia ainda, estava na fogueira do inferno, diz a palavra de Deus. Mandou falar para os seus irmãos. Abraão responde a ele, e ele insiste, diz a Bíblia: não, pai, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Os vivos não resolvem o nosso problema, os mortos vão resolver? Eu estava aqui mais cedo hoje e li todas essas placas. Todas.
Gente morrendo com 20, 30 anos de idade, um século e meio atrás. Gente aqui da igreja, servos do Senhor, pastores, diáconos. A medicina já melhorou bastante, está dando uma sobrevida para nós. O que é que nós vamos fazer com essa excelência que é dada a nosso favor? O que é que nós temos feito, ricos e pobres do Senhor, por aqueles que estão ali fora, perdidos, sendo encaminhados a cada dia para esse abismo, para esse lugar que muitos não gostam de falar, para o inferno. A Bíblia fala o lago do fogo e do enxofre. Olha que mistura. Nós não podemos nos calar. Não podemos confrontar, porque não é sábio. Mas não podemos nos calar quanto à verdade da palavra de Deus. Em qualquer circunstância, cada um de nós, se não zelarmos pelas coisas de Deus das nossas vidas, nós poderemos estar um dia separados pelo abismo. É um alerta do Senhor. Essa mensagem era para ser pregada sábado passado. Se não nos preocuparmos com as coisas de Deus enquanto vivos, nós não temos como fazer depois de mortos. E vamos morrer. Vamos morrer. Mais cedo ou mais tarde, mas vamos. A não ser que Jesus venha antes, né? Agora, o desespero é tão grande daquele homem rico, que ele acha que se o morto for lá e falar, resolve o problema da família dele. Quem resolve o problema da minha família e da sua família é Jesus Cristo. Amém? Não é nenhum morto e nenhum vivo, é Jesus Cristo. Se foi falado aqui agora há pouco que só há um caminho, e isso está na palavra de Deus, acreditar e fazer uso é uma opção, minha e sua. O que é que está faltando para o povo aí no mundo descobrir isso? Um pouco de tudo, e às vezes até o que nos é ensinado aqui hoje, que ricos ou pobres, nós temos que fazer mais pela obra de Deus aqui na terra, e temos que falar mais de Jesus Cristo ali fora. Temos que levar mais a palavra da salvação de almas ali fora. E muitas vezes nós não temos feito. Estamos tranquilos no nosso meio, estamos tranquilos no nosso grupo, né, como corpo de Cristo. E temos que estar tranquilo mesmo, mas podemos fazer um pouco mais. Abraão, porém, lhe responde, é o último versículo: se eles não ouvem aos Moisés e ao profeta, se eles não ouvem aos pastores, se eles não ouvem aos líderes, se eles não vão à igreja, o que é que adianta mandar lá? E emenda, e ainda tampouco vão se deixar persuadir, ou seja, tampouco vão ser convencidos, tampouco vão acreditar, tampouco vão fazer o ver para crer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A ressurreição é única, e ela só se dá depois da vinda de Jesus. Claro, milagres acontecem, nós temos acompanhado no mundo, mas essa ressurreição que se fala aqui, põe fim também a crenças externas de que há reencarnação. A Bíblia não fala em reencarnação, fala em ressurreição. O rico e o pobre tiveram vidas distintas e chegaram à hora H, né, vamos dizer assim, e se confrontaram com realidades diferentes. De que lado nós queremos estar? Que opção nós vamos fazer, eu e você, enquanto vivos? Não vai haver chance depois. Asseguro a vocês.
A Bíblia não diz isso. Eu não posso dizer para ninguém que vai ser diferente do que está na palavra de Deus. A Bíblia ensina, ordena, que não se pode tirar nada e não se pode acrescentar nada. Vá para a 2 de Coríntios, aí mais na frente, no capítulo 5. Às vezes nós falamos sobre isso e ficam dúvidas, pairam dúvidas sobre determinados temas, e aqueles que mais mexem com o nosso emocional. 2 Coríntios 5, no verso 10, diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, em vida. Se é através do corpo, só pode ser enquanto vivo. Vamos comparecer ao tribunal de quem? De Cristo. Quem é que nos ensina através da parábola do rico e do mendigo? Cristo. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Vamos comparecer perante um tribunal, meu querido, minha querida. E vamos ter que apresentar, ele já sabe, o que nós fizemos aqui, em favor dos outros. Ricos ou pobres, vamos comparecer. Aí eles já morreram, pastor, e se ele já tiver morrido? A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, na vinda do Senhor. Volte um pouquinho para o Evangelho de João, ali do lado de Lucas. A Bíblia é uma delícia, porque ela conta, tudo que nós precisamos saber para alcançarmos essa condição de estar do lado certo, na hora certa. Evangelho de João, capítulo 5, o verso 22 diz: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Jesus Cristo é o Filho. Épocas diferentes, pessoas diferentes, mas inspirados pelo mesmo Deus. Traduz a palavra do Senhor, traduz o ensino do Senhor, traduz aquilo que o Senhor quer das nossas vidas, de maneira muito clara. Nós não podemos nos apartar da verdade da palavra de Deus. Às vezes isso custa muito nas nossas vidas mundanas, humanas, nas nossas vidas do dia a dia. Às vezes nós temos muita dificuldade para tirar um pezinho, ou a mão, ou o corpo todo de certas práticas do mundo. Eu quero dizer para vocês que através de Jesus Cristo você vence qualquer desafio da tua vida. Não há nada que não possa ser feito pelo Senhor em favor de cada um de nós. Pregamos um dia desse, acaso encurtou a mão de Deus? Acaso há algo demasiadamente difícil para Deus? Vai haver um julgamento, meu querido, minha querida. E nós vamos ser julgados pelo que nós somos e pelo que fazemos. No boletim de hoje fala da fé. O meu ficou lá embaixo, mas a letra é grande e tá fácil para o pastor aqui, ó. Fé é crer no que não vemos, e a recompensa dessa fé é vermos aquilo em que cremos. Que maravilha!
Fé do que a gente vê não é fé. É batatinha frita. Nem sei, inventei agora esse termo. Fé é ver o que a gente não... É crer naquilo que a gente não vê. E a recompensa, o prêmio, é que nós vamos ter aquilo conosco. Esse julgamento vai existir. E esse julgamento vai determinar de que lado nós vamos ficar. A Bíblia fala a expressão abismo. A Bíblia fala do céu. A Bíblia fala do inferno. Manda avisar os meus irmãos. Pastor, manda avisar os meus amigos. Se me pedirem, eu até aviso. Mas enquanto vocês estiverem vivíssimos, porque eu não falo com morto. Jesus ensina, Jesus decreta, Jesus julga, mas Jesus salva. As pessoas estão preocupadas só com a salvação. Ah, pastor, não era para se preocupar não? Claro que é. Mas ninguém quer pagar um preço. Ninguém quer fazer a sua parte. Ninguém quer vir na igreja. Ninguém quer ir na célula. Ninguém quer ir no estudo bíblico. Ninguém quer ir na reunião de oração. Ninguém quer ir nos acampamentos. O Senhor cuida daqueles jovens que estão lá no acampamento agora, no nome de Jesus. Nós temos tido cada vez menos tempo para as coisas de Deus. Não importa se ricos ou se pobres, nós estamos dando cada vez menos tempo para as coisas de Deus. Os ensinos, os decretos, os julgamentos, os mandamentos, a palavra, a Bíblia, o devocional, a oração em casa, a comunhão com os irmãos da igreja. Vá lá para Apocalipse que nós vamos encerrar. E encerrar com a verdade. Porque a Bíblia é muito verdadeira. O livro de Apocalipse, para quem não sabe, é a revelação. E é dada por quem? Por Jesus. Manda avisar. João está ali preso, já está no final da sua vida missionária. E o Senhor tem um encontro com ele. Nós já pregamos aqui que o Senhor às vezes nos encontra em hospitais, em prisões, em circunstâncias difíceis da nossa vida. Por quê, pastor? Porque às vezes só vai desse jeito. Às vezes nós não atendemos às coisas de Deus no tempo bom. Como o rico recebeu as coisas boas enquanto vive e não fez nada. Em Apocalipse, no capítulo 21, já no finzinho, a partir do verso 6, disse-me ainda, é Jesus falando, tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o fim, o princípio e o fim. Eu, a quem estiver sede, darei de graça da fonte da água viva. Nós não estamos recebendo de graça aquilo que Deus dá, mas estamos pagando muito caro por aquilo que Deus vai impedir que tenhamos. O vencedor, verso 7. Herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Porque é uma luta espiritual aqui na terra. Por isso que vai existir vitoriosos, por isso que vai existir derrotados. De que lado nós queremos ficar? Qual o lado que você prefere? O lado do vencedor ou o lado do perdedor?
E o verso 8 diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Porque os mortos, nós falamos agora, eles vão ressuscitar primeiro, para serem julgados no tribunal de Cristo, que estava vivíssimo da Silva, como eu e você, como homem, como gente, quando nos ensina através da palavra ali, em Lucas, sobre o rico e o mendigo. E no capítulo 22 do mesmo Apocalipse, mais de uma folhinha aí da sua Bíblia para frente, e já caminhamos para encerrar. No capítulo 22, uns versinhos a mais, mas é bom para não ficar nenhum tipo de dúvida para aqueles que ainda têm. A partir do verso 10, Apocalipse 22, verso 10, disse-me ainda, ou seja, Jesus continua falando, ele não parou de falar, em tempo nenhum, a igreja nenhuma, os homens é que têm se negado a ouvir, os homens é que têm se negado a ensinar, os homens é que têm se negado a dividir, os homens têm se negado a pregar a verdade. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Está vendo a divisão? O justo do injusto, o imundo do santo. De que lado queremos estar? Não parece tão difícil interpretar a palavra de Deus. É decisão. E eis que venho sem demora, verso 12, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Lá em Coríntios, 2 de Coríntios, o apóstolo Paulo fala que vai haver um julgamento no tribunal de Cristo, por aquilo que nós fizermos enquanto vivos. Aqui Jesus confirma que vai dar o galardão pelo que fizermos em favor do seu reino. E repete, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entre nas cidades pelas portas. E o verso 15 repete alguns daqueles outros adjetivos dos que serão excluídos, segundo a palavra de Deus. Ficam fora os cães, não são os cães animais. Cães era um bicho deplorável para eles. Então, tudo que é deplorável, tudo que é ruim, fica fora. E acrescenta os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Tem um ditado do mundo que diz que a mentira repetida diversas vezes se torna verdade. Continua sendo mentira. Estão falando por aí que na hora H o Senhor vai salvar todo mundo. Se a tua Bíblia for uma Bíblia de Deus, você não vai achar isso em nenhum livro. São 66, se eu não me engano. É isso? 66, né? 43, 44 autores. É. Você não vai achar um verso que seja sobre isso daí. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Está sendo testificado aqui em Dira hoje, não está?
Está sendo testificado aí para você, meu querido ou minha querida. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. É o chamado do Senhor para as nossas vidas, vem. 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 Eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, Jesus. Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Feche teus olhos. Te louvamos, Senhor, nesta hora, pela Tua palavra. Pai, obrigado. Que ela seja impregnada, Pai. Seja pregada, amarrada na nossa mente e no nosso coração. Obrigado, Jesus. Primeiramente porque na criação, na Trindade, fomos feitos à Tua imagem e semelhança. Depois porque Tu nos ensina nos evangelhos, Senhor. Depois porque os Teus apóstolos e os Teus discípulos nos ensinam através das cartas às igrejas, Pai. E finalmente porque Tu testificas que há chance para todos. Sustenta as nossas vidas, meu Deus e meu Pai. Que quando o julgamento chegar, que possamos estar diante de Ti, sabendo que fizemos algo. Não importa se pouco, Senhor, mas fizemos algo com qualidade, com desejo, com alegria, com amor, em favor da Tua obra. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus vivo. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu és o princípio e o fim. Obrigado, Senhor, porque nós seremos supridos pela água que desce do trono de Deus. Te louvamos nesta hora, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Diga amém aí onde você está e que o Senhor abençoe a tua vida, rica e abundantemente. Vamos descer aí para completar o culto deste dia. Temos aí os postais, dos aniversariantes do mês e vamos ter aqueles poucos minutos em relação ao nosso encontro de casais.